Que da hora, gente. Isso aqui é uma emoção para mim. Abra a palavra do Senhor aí. As crianças vão me ouvir pregando hoje, é isso, criançada? Cadê as crianças? Nossa, que animação de ver o pastor. Cadê as crianças aqui da igreja? Fala assim, uhul. Vocês vão entender mais que o pai de vocês hoje, amém? Ah, pastor é muito doido, o pastor trouxe uma palavra que eu entendi, pai. João capítulo 19, abra comigo aí. Verso de número 38 ao verso de número 42, nós vamos ler. Você que não tem lugar para sentar, pode sentar aqui no meu lugar aqui. Vocês que estão aí de pé, pode sentar aqui no altar, pode subir aqui, não tem problema não. Chega aí, pastor Marco Melo. Tá de boa? Tem certeza? Amém? Todos estão bem acomodados? Pessimamente acomodados, né? Prometo que eu vou ser breve, eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Ministério de Louvor, se vocês quiserem ficar aqui em cima também. Fica mais fácil para vocês aí se não tiver lugar. João 19, verso de número 38 ao verso de número 42. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Socorro, tá? Socorrido aí, ó, no telão. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente. Repita comigo, secretamente. Por que era secretamente? Porque ele tinha medo dos judeus. Repita comigo, medo. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Próximo versículo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Próximo versículo. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra breve, Deus, ela venha de encontro ao nosso coração e gere uma transformação em nós, Pai. Essa noite é uma noite muito especial e também é uma noite fora do comum para nós, Deus. Nós entendemos que tudo aconteceu para que nada desse dia desse certo, Deus. Mas nós queremos declarar que nada vai parar a Tua glória, a Tua presença, e pessoas sairão daqui transformadas, Pai. Espírito Santo, fale conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa história é uma história que eu acho que é bem difícil você ter ouvido uma pregação sobre isso. Na noite de hoje eu quero pregar para aqueles que entenderam que o seu papel é como José de Arimateia nessa terra. Essa noite é muito propícia porque o Leandro, ele citou alguns nomes aqui, ele foi citando nomes, e eu quero dizer para vocês que vocês são como José de Arimateia nessa noite. Vocês acreditaram num corpo que estava morto, vocês acreditaram em alguém que não tinha mais solução, vocês acreditaram em um corpo morto, e eu quero dizer, esse corpo ressuscitou e deu muito fruto. O Leandro tem dado frutos aqui nessa casa, porque alguém acreditou nele lá atrás. E esse texto vai dizer na época a qual Jesus ele tinha acabado de falecer. O nosso Senhor Jesus estava morto. Um caos total, os discípulos haviam fugido. Já não tinha mais ninguém ali. Mas de repente um discípulo, aquele que era conhecido como secretamente, aquele que tinha medo de ser visto publicamente com Jesus, José de Arimateia, ele exercia um cargo muito forte no Sinédrio. José de Arimateia, ele era um homem importante na sinagoga. Junto com outro mestre, um dos mestres mais encantadores da palavra, Nicodemos. Nicodemos, a qual no livro de João capítulo 3 vai dizer que ele teve uma conversa com o Senhor, e essa conversa, Jesus, ele trouxe clareza acerca do batismo. Agora você vai perceber claramente uma conversa de Jesus ali em João 3, e aquilo começa a trazer transformação na vida de Nicodemos. Uma conversa com Jesus transformou a vida de um homem, a ponto dele estar no momento de maior importância da história da vida de Jesus, que foi o seu sepultamento. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. Agora esses dois homens vão até Pilatos.
Eles chegam em Pilatos e dizem assim: nós viemos pegar o corpo de Jesus, nos dê o corpo de Jesus. Mas pastor, o que eu vou fazer com um corpo que já está morto? O que eu vou fazer por um corpo que já não tem mais vida, já não tem mais nada? Um corpo que já não tem mais nenhum significado, morreu, acabou. Para todos os discípulos, gente, só para que vocês entendam, para todos eles já tinha acabado. Até porque 3 dias depois, Pedro decidiu voltar a pescar. João capítulo 21 vai dizer, e Pedro voltou a pescar, e os outros discípulos também voltaram. Em Lucas capítulo 24 vai dizer que 2 homens, Cleopas e outro discípulo, foram embora. Eles já estavam a 11 quilômetros de Jerusalém, porque o meu Senhor morreu, já não tem mais o que fazer, acabou. Você consegue imaginar homens que dedicaram a sua vida 3 anos e meio no Evangelho, 3 anos e meio caminhando com Jesus, 3 anos e meio ouvindo as palavras que saíam da boca dele, de repente, tudo deu errado, de repente acabou a vida, acabou, o corpo está morto. Então esses 2 homens, eles mudaram a história, eles foram importantíssimos para que o propósito se concretizasse. Eles vão até Pilatos e falam assim: nos dê o corpo. Nos dê o corpo para que nós possamos cuidar do corpo. Nos dê o corpo de Jesus para que nós possamos ungir o corpo, para que nós possamos concluir todo o processo de sepultamento conforme a nossa cultura. Nos dê o corpo de Jesus para que nós possamos cuidar dele. E eu quero ensinar algo para você aqui nessa noite, gente. Existem pessoas que precisam se levantar como José de Arimateia e voltar a cuidar do corpo de Jesus. Aos olhos de muitos, o corpo de Jesus já está morto nessa igreja. Aos olhos de muitos, o corpo de Jesus já está morto em Campinas. Aos olhos de muitos, a igreja brasileira já se foi. Aos olhos de muitos, a igreja brasileira já se perdeu, já não tem mais vida. É melhor eu adorar na minha casa, é melhor eu assistir os cultos online e buscar Jesus dentro da minha casa. Quantos de vocês já ouviram isso? As pessoas já não acreditam mais no corpo. Alguns discípulos voltaram a pescar. Alguns discípulos foram embora, gente. Decidiram viver sua própria vida. Mas 2 homens decidiram cuidar daquilo que aparentemente estava morto, mas eles sabiam, existe uma promessa, vai ressuscitar, irmão. Eu quero liberar uma palavra sobre o teu coração. Existe uma promessa sobre a vida da pessoa que está do seu lado. Ainda que esteja morto, viverá. A mensagem de hoje, se eu puder resumir ela em algumas palavras, é a seguinte: acredite nas pessoas. Acredite nas pessoas. Acredite naquele que está sentado do teu lado, porque ele pode ser o futuro pastor dessa geração. Acredite na pessoa que está sentada do seu lado, porque ela pode ser a próxima pessoa que vai ser o presidente dessa nação. Acredite na pessoa que está do seu lado, porque pode ser o médico que vai salvar a vida do seu neto lá na frente, você não sabe. Mas a pessoa que está do seu lado, ela tem um grande valor para Deus. Qual é o problema? Nós olhamos para as pessoas com um olhar humano, achando que elas já estão mortas, mas Deus liberou uma palavra sobre ela: ao 3º dia eu vou ressuscitar. Ao 3º dia vai acontecer um milagre. Então aqueles homens, eles investiram no corpo morto. Eles foram e arriscaram tudo. Eles abriram mão do medo. Sabe o que tem paralisado muitas pessoas de investir no corpo? O medo. Qual medo, pastor? O medo do que vão pensar de mim. O medo de eu me entregar novamente para ajudar as pessoas e eu só me ser prejudicado. O medo de querer estender a mão e as pessoas baterem em você ou maltratarem você. Sabe qual é o grande problema? Existem pastores, existem pastoras aqui dentro, existem homens e mulheres de Deus aqui dentro, que deveriam estar acreditando, mas estão com medo de sofrer tudo de novo, porque foram maltratados lá atrás, e agora não querem arriscar de cuidar do corpo de novo. Porque se eu me arriscar para cuidar do corpo, vão ser ingratos comigo de novo, pastor. Existem líderes aqui que são muito maiores e muito melhores do que nós, mas estão sentados nos bancos ou estão assistindo os cultos das suas casas, porque não conseguem acreditar mais que o corpo vai ressuscitar, não conseguem acreditar mais que existe vida ainda dentro da igreja. Existe vida dentro da igreja, irmão. Existem pessoas que entraram destruídas dentro da igreja e elas saíram curadas, porque o mesmo lugar que fere também é o mesmo lugar que cura. Quantos de nós que estamos aqui temos um baita potencial para poder fazer grandes coisas? Quantos de nós recebemos uma palavra anos atrás, que seríamos o pastor dessa geração, ou a pastora que transformaria vidas? Quantos de nós recebemos mensagens proféticas em relação ao nosso chamado, em relação ao nosso dom, em relação às palavras que sairiam dentro de nós, ou a mensagem que pregaríamos? Quantos de nós recebemos promessas
mas olhamos para o corpo, vimos ele morto e não acreditamos que ele ressuscitaria. Os discípulos ouviam de Jesus que ele seria entregue na mão dos pecadores, seria açoitado, mas para que eles descansassem, porque ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas eles não conseguiam acreditar mais. A mensagem dessa noite é para você que entrou aqui e não consegue acreditar mais que Deus tem algo para a tua vida. A mensagem nessa noite é para dizer para você que ainda que você não consiga acreditar, ainda que você esteja morto, eu quero dizer para você, existe uma igreja aqui nesse lugar que acredita naquilo que Deus tem para a tua vida. Ainda tem vida aí. Tem vida, irmão. Eram necessários 3 dias. 3 dias aconteceria tudo. Em 3 dias eles contemplariam o milagre, mas eles simplesmente se esqueceram, desistiram. Eu não consigo acreditar, e até estudando e conversando com algumas pessoas, eu não consigo acreditar que José de Arimateia e Nicodemos ungiram o corpo de Jesus e cuidaram do corpo na expectativa de que ele iria ressuscitar depois de amanhã, ou que ele ressuscitaria amanhã. Eu não consigo acreditar. Eles estavam fazendo aquilo por um ato de amor. Eles estavam ungindo o corpo de Jesus por um ato de amor. Não simplesmente, vamos ungir ele porque amanhã ele vai ressuscitar. Não, eles estavam ungindo porque assim, nós precisamos honrar esse homem. Nós vamos honrá-lo ainda que seja na morte. Vamos ungir o corpo dele. Sabe qual é o grande problema da igreja? Que quando nós cuidamos de alguém, a nossa expectativa é que essa pessoa retorne para nós alguma coisa que nós colocamos expectativa nela. Nós precisamos ser como Nicodemos e José de Arimateia nessa noite. Investir no corpo morto sem esperar nada em troca. A palavra que define essa geração é uma palavra chamada ingratidão. Repita comigo, ingratidão. E sabe por que nós enchemos a boca para falar sobre essa palavra? Sentimos que foram ingratos conosco. Sentimos que tudo que fizemos para o outro, as pessoas foram ingratas para nós. José de Arimateia e Nicodemos ungiram o corpo de Jesus. Jesus ressuscitou, amém? Mas depois você ouve falar sobre José de Arimateia e Nicodemos na Bíblia? Vocês ouvem Jesus falando alguma coisa? Honrem eles, coloquem eles em alta posição, porque eles acreditaram no corpo morto. Vocês ouvem isso, gente? É porque Jesus ele quer nos ensinar um princípio. Tudo que você for fazer, faça por amor, não por troca. Sabe por que tem muitas pessoas feridas? Porque fizeram na expectativa de que fizessem por você. Eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite. Se você um dia recebeu algo dessa igreja, eu quero dizer para você, você pode ir para qualquer outra igreja, porque você não nos deve nada. Tudo que fizemos por você foi por amor. Ninguém deve nada a mim, ninguém deve nada aos pastores, ninguém deve nada a ninguém dessa igreja, a não ser o amor. Eles investiram, gente. Nicodemos pegou os recursos que tinha e ele investiu dinheiro no corpo morto. Será que você consegue olhar para um jovem, um adolescente que está preso nas drogas, um jovem, um adolescente que está preso na prostituição, na pornografia, ou que está dentro do quarto se cortando? Será que você consegue pegar um dinheiro, investir nele e falar assim, está aqui, eu vou pagar um curso para você, eu vou cuidar de você, eu vou colocar do meu dinheiro para investir em você, porque eu acredito que Deus tem algo para a tua vida. Aonde estão Nicodemos e José de Arimateia na nossa geração? Aonde estão as pessoas que vão investir naqueles que ninguém quer investir, porque já está morto, porque já cheira mal? Aonde estão aqueles que vão se arriscar por algo que não vão receber nada em troca? Os dias de hoje só provam que cada vez mais somos egoístas, porque nós só queremos investir em quem vai dar retorno. Mas o Senhor olhou para nós e investiu em nós, quando ainda éramos pecadores. Ele acreditou na gente. Por que nós não acreditamos nas pessoas? Por que nós não celebramos aqueles que estão crescendo e estão se tornando maiores do que nós? Por que nós não temos a humildade de olhar para alguém e se alegrar? Porque essa pessoa cresceu mais, desenvolveu mais, abriu uma igreja muito maior, cresceu muito mais do que você. É porque somos egoístas. Tudo que fazemos, fazemos esperando algo em troca. Mas o Senhor Jesus, algo no texto me chama muita atenção, e eu quero ler isso para você. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Repita comigo, jardim. E no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Nicodemos e José de Arimateia pegam o corpo de Jesus, levam para um jardim. Nesse jardim tinha um sepulcro,
e colocaram Jesus no sepulcro novo. É muito interessante, igreja, que nós precisamos voltar a acreditar. Nós precisamos voltar a acreditar, porque aqui algo profético acontece. Adão e Eva, eles caíram no jardim, mas foi no jardim que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, para mostrar para nós que ainda que você tenha se frustrado lá atrás em ajudar as pessoas, ainda que você tenha se frustrado lá atrás, o Senhor, Ele repete o mesmo ambiente, mas Ele cura o trauma. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Ele repete o mesmo ambiente, mas Ele cura o trauma. Pastor, como assim? É muito simples. Lucas capítulo 5, Pedro está pescando, ele tentou e não pegou nada. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus vem andando e diz assim: lance a rede novamente. Ele vai dizer: Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas é porque o Senhor está dizendo, eu vou lá. Eu vou voltar para o ambiente que me feriu, eu vou voltar para o ambiente que me desgastou, eu vou voltar para o ambiente onde eu não tive nenhum lucro, nenhum benefício, eu vou voltar. Porque o Senhor, Ele te leva de volta para o mesmo ambiente, mas não deixa você viver o mesmo trauma. Às vezes você está aqui hoje e você fala: eu nunca mais piso numa igreja, eu nunca mais vou numa igreja, eu não aguento mais uma igreja, dentro da igreja machucaram a minha vida, dentro da minha igreja me destruíram. Deus te trouxe de volta para dentro de uma igreja, Ele repetiu o cenário, mas Ele curou o trauma para mostrar para você que se Jesus estiver com você, ainda que você não tenha pego nada da última vez, essa noite o barco vai transbordar e o milagre vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Não é porque o ambiente do jardim traumatizou Adão e Eva que iria traumatizar Jesus. Ele repete o ambiente e traz um novo significado. Pedro negou Jesus 3 vezes, repita comigo, 3 vezes. A Bíblia diz que na última vez que ele nega Jesus, ele está diante de uma fogueira, igreja. João vai descrever que ele está diante de uma fogueira, e então uma mulher vem e fala assim: mas você andava com ele, você é um deles. Ele fala: eu não conheço esse homem. Lucas foi muito enfático em dizer que nesse exato momento os olhos de Jesus com os olhos de Pedro, fitou-se os olhos deles, e na hora que eles olharam, Pedro chorou amargamente. Imagina um ambiente traumático, chorar amargamente. Você já chorou, mas imagina o que é chorar amargamente. Ele chorou com dores, ele chorou amargamente. Ele negou 3 vezes e ele negou Jesus diante de uma fogueira. João capítulo 21 vai dizer que Jesus chega depois de haver ressuscitado, diante de uma fogueira, prepara os pães e os peixes, traz os discípulos para perto e faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus lança 3 perguntas, onde havia 3 nãos, ele lança 3 perguntas diante de uma fogueira. Ele reconstrói o ambiente do trauma, mas ele cura o traumatizado. Ele te traz para dentro de uma igreja, mas ele te mostra que não vai ser da mesma maneira que foi da outra vez, porque ele acredita no corpo que está morto. Ele acredita em você, mano. Nós precisamos nessa noite se tornar como José de Arimateia, porque uma coisa é certa: existiu uma palavra, e a palavra é: ele vai ressuscitar. Porque 2 pessoas acreditaram, porque 2 pessoas cuidaram do corpo dele, porque 2 pessoas o colocaram no sepulcro novo. A Bíblia vai dizer que ao 3º dia, no domingo de manhã, ele ressuscitou, amém? E o texto vai dizer o seguinte, abra comigo em Lucas capítulo 24, verso de número 1 ao verso de número 8. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia.
É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lembrem-se, igreja. Lembrem-se que existe uma promessa sobre a tua vida. Lembrem-se que existe um plano sobre a tua história, um plano sobre a tua casa. Aguenta mais um pouquinho, porque existe uma promessa. Aquele que subiu, ele voltará. Pastor, o que é necessário? Acreditar no corpo. Volte a acreditar na igreja. Volte a acreditar que nesse ambiente existe a presença de Deus. Volte a acreditar no corpo de Cristo. Volte a acreditar, porque ainda que pareça que esteja morto, ainda que pareça que esteja totalmente destruído, ainda que você encontre pessoas que estão destruindo esse ambiente, pervertendo esse ambiente. Pastor, dentro da igreja está uma bagunça. Pastor, dentro das igrejas está tudo horrível. Deixa eu te falar uma coisa, continua acreditando, porque vai ressuscitar, irmão. Um dia nós estaremos com Ele, um dia nós estaremos diante da face dEle. Lembrem-se da palavra dEle. De Deus não se zomba, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando do corpo. Invista os seus recursos no corpo morto. Invista os seus recursos nos seus filhos. Invista os seus recursos na pessoa que está do seu lado. Acredite. Se você entrou aqui querendo desistir do teu ministério, se você entrou aqui querendo desistir da tua vida, eu tenho uma palavra para você. Volte a acreditar naquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Você coloca de pé, eu quero orar com você. Pode apagar as luzes, deixa só as amarelas para mim, por favor. Nós não temos muito espaço, está um pouco limitado hoje. Mas se você entrou aqui nessa noite, o Senhor está falando com você, Ele te trouxe num ambiente, Ele te relembrou algumas coisas. Quem sabe você foi ungido pastor uma época e você desistiu do teu ministério, do teu chamado. Ou quem sabe o teu maior sonho era ser ungido pastor um dia. Deus, Ele reviveu o ambiente para você aqui. Ele acendeu uma fogueira, Ele colocou o peixe, Ele colocou o pão. E Ele está falando para você, eu acredito em você. O nosso papel, igreja, é acreditar uns nos outros. O nosso papel é investir na pessoa que está do nosso lado. Quero dizer aqui, Ari, eu acredito em você, mano. No dia que eu fui te visitar na tua casa, falei pro Clebinho, eu acredito no Ari. Estava morto, mas ressuscitou. E vai dar muito fruto em nome de Jesus. Eu acredito em você, Rogerinho, porque quando nós fomos te visitar na tua casa, 25 anos ou 22 anos longe da presença de Deus, não sei, mas o Senhor te resgatou, mano. Estava morto, mas ressuscitou. E vai dar muito fruto. A gente precisa acreditar no ministério. A gente precisa voltar a acreditar na nossa família. A gente precisa acreditar no nosso casamento. A gente precisa acreditar nos nossos filhos. Pastor, os meus filhos estão mortos, estão distantes dos caminhos do Senhor. Mas se você sentar com a mãe do Leandro, você vai perguntar para ela quantas vezes ela já chorou porque ele estava perdido. Mas hoje ela viu que deu fruto, porque ressuscitou. Existe esperança nessa noite. Existe esperança porque Ele ressuscitou, a igreja. O nosso Senhor, Ele está vivo. Ele nunca deixou de acreditar. Mas nós precisamos de José de Arimateia nessa noite. Nós precisamos de pessoas que vão abraçar as pessoas e dizer: eu acredito em você. Eu acredito no teu ministério. Eu acredito na tua casa. Eu acredito em vocês. Pastores, eu quero dizer para vocês, eu acredito em vocês. Eu acredito na família de vocês. Eu acredito que o Senhor, Ele pode reconstruir todo o cenário na vida de vocês. Vocês são pastores segundo o coração de Deus. E aonde foi o ambiente de maior trauma na vida de vocês, Jesus, Ele está construindo um novo jardim. Eu acredito. Tem algo poderoso sobre a vida de vocês. Eu acredito sobre a tua vida, Josi. Eu acredito que você vai ser uma grande evangelista nessa terra. Eu acredito que você vai transformar muitas pessoas, filha. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui nessa noite? Será que existem José de Arimateia nessa noite? Será que você pode sair do teu lugar, procurar alguém e eu começar a orar com alguém agora?
Será que você pode sair do teu lugar, procurar uma pessoa, ou quem sabe é o teu esposo, ou tua esposa está do seu lado e falar assim: amor, eu acredito no nosso casamento. Aparentemente estava morto, mas o Senhor ressuscitou. Será que você consegue sair do seu lugar, procurar alguém e falar assim: eu acredito em você. Eu acredito, eu quero ser José de Arimateia na tua vida. Eu quero ser alguém que contempla e celebra aquilo que você está vivendo. Cadê o pastor Juninho? Levanta a mão, pastor Juninho. Tô vendo não. Tá aí ainda, pastor Juninho? Aqui, ó. Eu acredito no Compaixão Aquece. Eu acredito nesse ministério, cara. Nós acreditamos de verdade que toda a igreja que está aqui, a gente se esforça para estar junto, porque nós acreditamos naquilo que você carrega, mano. Eu quero ser José de Arimateia na tua vida, porque você acredita em pessoas que estão mortas, mas elas vão ressuscitar em nome de Jesus. Sabe o que está faltando na igreja? José de Arimateia. Eu acredito em você, Carol, e eu acredito que a clínica de Paulínia vai ser uma clínica onde mulheres serão transformadas fisicamente e espiritualmente. Eu acredito que aquele lugar vai ficar pequeno perto daquilo que o Senhor vai fazer naquela cidade. O Senhor está aqui, amém? Será que você consegue fluir num espírito de gratidão e de amor pelas pessoas? Não, pastor, não vou fazer isso não, porque eu já me machuquei demais, eu já me feri demais. Mas o medo deles não fez com que eles parassem de acreditar no corpo morto. Abra mão do medo nessa noite. Se envolva novamente. Se envolva novamente, ainda que havia um sepulcro no jardim, mesmo que Adão e Eva caíram no jardim, o Senhor Jesus, Ele reconstruiu toda a cena dentro de um jardim, para mostrar que ainda que caíssem no jardim, Ele ressuscitou no jardim. Aonde havia morte, Ele trouxe vida, cara. Será que você consegue ver isso e acreditar nisso agora em nome de Jesus? Pessoal que está limpando, eu sei que vocês estão fazendo com muito amor e carinho, mas vocês podem deixar do jeito que está, depois a gente dá uma organizada, por favor. Eu acredito em vocês, gente. Vocês limpam demais, muito bem. Será que você poderia sair do seu lugar se você quiser vir aqui na frente? Será que você poderia fluir nesse ambiente de transformação? Lu, eu acredito na sua vida, Lu. Eu acredito no ministério profético que você carrega. E eu acredito que através da sua vida muitas pessoas serão alcançadas em nome de Jesus. Se você entrou aqui nessa noite, o Ministério de Louvor vai começar a cantar uma canção. Você pode sair do seu lugar, você pode se dobrar aqui diante do Senhor. Você pode sair e vir aqui na frente. E eu tenho certeza que alguém vai sair do lugar e vai vir te dar um abraço, porque essa igreja acredita em você em nome de Jesus. Se você chegou aqui querendo desistir, se você chegou aqui sentindo que está morto, eu quero dizer para você, ainda existe vida. Deus tem vida dentro de você. Deus tem um ministério para você. Deus tem um chamado para você. Ainda que seus olhos mostrem que não tem mais esperança, que não tem mais expectativa, Deus tem vida para você nessa noite, em nome de Jesus. Sai do seu lugar enquanto nós adoramos ao Senhor. Até estremeceu,
Existe uma promessa. Existe uma promessa sobre a tua vida. Existe uma promessa sobre a tua história. Existe uma promessa. Ei, volte a acreditar. Volte a acreditar, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que disse que faria, fez. Aquele que liberou palavras, Ele realizou no cão. A tua família aqui. E vai vir todo mundo. Os seus filhos voltarão a adorar o Senhor, porque foi Ele que prometeu. Existe uma promessa. A tua casa se renderá ao Senhor. O teu casamento não vai acabar. Não vai acabar, porque existe uma promessa. Os teus sonhos vão se realizar, porque Ele prometeu. Volte a acreditar. Volte a confiar. Pastor, às vezes não tem ninguém que acredite em mim. Ei, seja Nicodemos na sua vida. Acredita você mesmo. Acredita você mesmo, porque vai ressuscitar. Será que você pode sair do seu lugar, abraçar uma pessoa e falar para ela: eu acredito em você? Faça isso, igreja. Vocês não têm noção do poder que há na palavra. Sai do seu lugar e diga: eu acredito em você. Eu acredito no teu ministério. Eu acredito que você vai viver tudo aquilo que Deus disse que você viveria. Ei, fala isso aí com alguém.